Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, nessa aula de hoje a gente vai falar para vocês qual que é a função do transformador e na onde que esse transformador aparece nos circuitos elétricos, né? Nos circuitos elétricos convencionais e nos circuitos elétricos que a gente tem, por exemplo, na nossa casa. Bom, primeiro a gente precisa entender o conceito de transmissão e distribuição de energia. Então esses dois conceitos, eles são conceitos bem distintos. Então quem é que faz a transmissão? O que é a transmissão de energia elétrica? A transmissão de energia elétrica é o evento que acontece quando eu pego a energia de um ponto e levo ela para outro ponto. Então, quem faz, por exemplo, aqui em Mato Grosso, a transmissão de energia elétrica é a Eletronorte. Então você pega a energia lá onde ela foi convertida, no caso uma usina hidrelétrica, e transmite essa energia para o grande centro consumidor, a cidade que está ali, no caso, adquirindo aquela energia, né? E aí, nesse processo de transmissão de energia, eu preciso ter um grande transformador lá ao lado da usina. Então, do lado da usina você tem ali uma subestação elevadora de potencial. Essa subestação, ela transmite essa energia num potencial muito elevado, na casa dos milhões de volts, tá certo? Quem que faz essa transformação, essa elevação do potencial elétrico? O transformador elétrico. Então, o transformador elétrico é um dispositivo que tem por função modificar, aumentar ou reduzir o que? O potencial elétrico, tá certo? Então, essa energia é aí transmitida num potencial bem elevado. Quando ela chega no grande centro consumidor, eu tenho neste grande centro consumidor uma outra subestação redutora de potencial elétrico. Aí, essa energia não vai ser mais agora transmitida, agora essa energia já vai ser o quê? Distribuída. No caso aqui do estado de Mato Grosso, quem faz a distribuição de energia é quem? A rede Semat, que agora mudou, é uma outra empresa, né? Mas é a Semat que faz essa distribuição. Aí essa distribuição dentro da cidade, ela acontece com um potencial não mais tão elevado quanto a gente tinha a transmissão. Não está mais o potencial na casa dos milhões de volts. Salvo engano, 13.800 volts. E aí, quando essa energia que agora está sendo distribuída para todos nós, que somos os consumidores finais, aí ela vem os 13.800 volts, ao chegar na nossa casa, eu tenho lá o poste com um outro transformador, que agora reduz mais uma vez o potencial elétrico dessa energia para, no nosso caso aqui, 110 volts aproximadamente. Em Goiás, por exemplo, 220 volts, né? Então, aí eu tenho essa redução final de potencial elétrico, que daí essa energia acaba sendo consumida por nós, né? Que somos os produtos finais da distribuição de energia. Então tem que ficar bem claro então, esses dois conceitos. Então, a transmissão de energia é aquele momento onde eu pego energia de um ponto para outro, né? Eu transmito energia num potencial muito elevado. A distribuição de energia é quando eu transmito essa energia de um ponto para vários pontos, que geralmente acontece a um potencial mais reduzido. Agora, por que eu preciso, ao transmitir e ao distribuir energia, fazer esse processo em potenciais um pouco elevados? Por que a energia não poderia ser lá transmitida e também distribuída já no potencial que nós usamos ela, que no caso aqui do estado é 110 volts? Isso não é possível, por quê? Porque vocês vão ver aqui que o potencial elétrico ele é inversamente proporcional à corrente. Nos locais onde eu tenho um potencial elevado, eu tenho uma corrente reduzida. E onde eu tenho uma corrente elevada, eu tenho um potencial reduzido. Então, o que acontece se eu fosse transmitir ou até mesmo distribuir essa energia com um potencial reduzido? A minha corrente seria muito alta e eu dissiparia, eu perderia muita energia, porque se eu tenho uma corrente elevada, eu vou ter um efeito Joule muito acentuado. Então, o processo em si, ele já acontece com certas percas de energia por conta da dissipação. Então, se eu diminuísse esse potencial elétrico, eu teria uma corrente muito elevada e aumentaria a perda de energia. Isso não é interessante. Por isso que o processo de transmissão e distribuição eles acontecem com potenciais maiores do que o potencial que a gente, consumidor final, acaba tendo na sua tomada. Tá certo? Então aqui está uma representação, né, do que seria um transformador. Então basicamente, pessoal, um transformador elétrico, ele tem aqui um núcleo de ferro, tá certo? Esse núcleo de ferro, via de regra, tem esse formato aqui, um formato retangular,
E em duas extremidades opostas eu tenho aqui bobinas, enrolamentos de fio. Então, por exemplo, eu vou chamar essa parte aqui da esquerda, onde eu tenho o primeiro enrolamento, esse aqui vai ser o meu primário. Esse aqui é o primário do meu transformador. Essa minha parte da direita, eu tenho uma outra bobina com um número diferente de enrolamentos. Eu vou chamar essa parte aqui de secundário. Então esse aqui vai ser o meu secundário. Aí, a gente precisa saber a quantidade de enrolamentos que houve aqui. Quantas espiras eu tive que formar aqui para ter essa bobina. Então vamos supor que o cara veio aqui, contou e descobriu que o número de espiras que tem aqui no primário, sei lá, vale N1. Tem um número N1. Então N1 é o número de espiras. Lá você vem aqui e contar 1, 2, 3, 4, quantas enrolações que tem. Eu vim aqui no meu secundário, também fiz a contagem. Vamos supor que no secundário eu descobri que o número de espiras que havia era N2. Então perceba, nessa extremidade aqui da esquerda eu vou ter uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial eu vou falar que vale U de 1. Então o 1 é a diferença de potencial que eu tenho no primário. Do lado de cá, no secundário, eu vou ter uma diferença de potencial diferente da primeira. Vai ser uma diferença de potencial que eu vou chamar U2. Quanto que vale essas diferenças de potenciais? U de 1 e U de 2. Essas diferenças potenciais, elas são proporcionais aos enrolamentos. Então, onde eu tenho uma maior quantidade de enrolamento, eu tenho um potencial maior. Na onde eu tenho uma quantidade de espiras menor, eu tenho o quê? Um potencial menor. Então, já que estes potenciais são proporcionais aos números de enrolamento, eu posso estabelecer essa equação aqui, ó. Então, o potencial do primário dividido pelo número de espiras que eu tenho no primário é igual a quem? Ao potencial do secundário dividido pelo número de espiras que eu tenho no secundário. Então essa é a primeira relação que nós precisamos conhecer aqui, né, do transformador, onde U de 1 e U de 2 representam o quê? Os potenciais do primário e do secundário. N1 e N2 representam o número de espiras que eu tenho compondo cada um daquele conjunto de bobinas, do primário e do secundário. Uma outra relação válida para a gente entender a correlação entre o potencial e a corrente elétrica é a questão da energia. Então perceba, toda a energia elétrica que o sistema recebe no primário é integralmente transportada para o segundo. Ah, mas ela é integralmente, não se perde nada? Sim, a gente percebe que na prática os transformadores elétricos acabam aquecendo, né? Então você tem aí um efeito Joule, né, associado. Mas se eu pegar um intervalo de tempo pequeno, eu acabo desprezando, né, essa perda de energia. Então, para eu considerar um intervalo de tempo pequeno, desprezando essas perdas de energia, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar isso aqui então, que a energia que eu tenho no primário é igual à energia que eu tenho no secundário. Dessa igualdade aqui, veja bem, como que eu faço para calcular a energia? Energia é a potência vezes o tempo. Então a energia no primário vai ser o quê? A potência que eu tenho no primário vezes o intervalo de tempo que ele está funcionando é igual. A energia no secundário vai ser o quê? A potência do secundário vezes o intervalo de tempo que ele está funcionando. Como o intervalo de tempo de funcionamento dos dois é o mesmo, então eu posso cancelar aqui esse tempo que aparece antes e depois. Aí veio para mim aqui, ó, mais uma condição, essa aqui, ó. Então a potência do primário é igual a quem? A potência do secundário. Beleza. Esta é uma outra informação importante que eu preciso conhecer. Então toda vez que você estiver trabalhando, né, com o transformador, a potência do primário é igual à potência do secundário. Daí, como que eu meço a potência? A potência ela pode ser calculada em função da corrente elétrica e do potencial. Então a potência é o produto da corrente elétrica pelo potencial. Então a potência do primeiro vai ser isso aqui, ó, a corrente do primeiro vezes o potencial do primeiro, que é igual a quem? A potência do segundo. Como que eu calculo a potência do secundário? A corrente dele vezes o potencial elétrico dele. Pronto. Então essa igualdade aqui, ela garante aquilo que eu havia falado para vocês no início. Então o que acontece quando eu tenho, por exemplo, um potencial grande no primário ou no secundário e um potencial pequeno na outra parte? Se eu tiver um potencial grande no secundário,
a corrente dele é o quê? É baixa. Daqui, se eu tiver um potencial pequeno, a corrente dele é o quê? É alta. Para que este produto no primário seja igual a esse produto no secundário. E esse produto representa a potência. Tá certo? Então tá aí, pessoal. Essa foi mais uma aula sobre Física 3. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.